Bom dia, paz do Senhor. Você que está me assistindo, pode ser à noite, à tarde, mas agora são quase 8 da manhã. Acabei de acordar, mas acordei um pouco mais cedo, mas estava aqui no meu devocional de joelho. E o Senhor me trazia a memória sobre militar as milícias do Senhor, sobre guerrear. Nos últimos tempos, o inimigo tem lançado setas e dardos inflamados no emocional do povo e a gente está desapercebido. Porque se ele conseguir afetar o teu emocional, as tuas emoções, os teus sentimentos, ele vai derrubar você. Então eu queria deixar esse aviso. Cuidado. Cuidado, porque a Bíblia diz que o reino dele é tomado à força, né? E a gente tem que brigar, matar um leão todos os dias para conseguir entrar no reino de Deus. E é interessante que a passagem da pesca maravilhosa de Pedro, junto com os outros discípulos, quando Jesus manda ele lançar a rede do outro lado, vai lá e lança a rede do outro lado. Ele olha assim, estranho, mas a gente pescou a noite toda. E ele vai lá, mas sobre a tua palavra eu vou lá. E ele vai e lança a rede do outro lado. E aí o barco vai quase a pique. E é interessante que quando eles pegam aquele montanho de peixe, ainda chama outros que estavam assim perto para ajudar, que ele coloca, traz, né, o barco para perto, né, da beira. E aí ele bota aquele monte de peixe lá, muito peixe, muito peixe. E aí eles ficam maravilhados. Interessante que Pedro, ele ganhava dinheiro de pescar peixe, né? Ele sustentava a família de peixe e os outros também. E é interessante que quando Jesus diz assim a ele, olha, farei de vós pescadores de alma. E aí Pedro larga tudo. Se você for ler lá no capítulo, vai dizer que Pedro largou tudo, tudo, para seguir a Jesus. Imagina o emocional de Pedro naquele momento, né? Que fé e que firmeza, porque você... Era muito peixe, gente. Muito. Ele poderia dizer assim, não, peraí, eu vou levar os peixes lá, vou deixar lá e vou, né? Vou com o senhor, né? Eu vou... Não, ele deixou tudo lá com os pescadores, com os outros e seguiu a Jesus. É que isso me traz que na minha memória que fé naquele momento Pedro teve, né? Naquele momento Pedro abriu mão de tudo. Pedro, vamos imaginar, né? Pedro olhar para aquele monte de peixe e olhar para o Senhor. Pedro disse, mas eu vou é com ele. E Pedro disse, a Bíblia, a passagem vai dizer que ele largou tudo. E muitas das vezes o nosso emocional está sendo tão afetado que a gente não está querendo nem conseguir nem largar da cama de acordar, nem de descer um pouquinho para orar, nem de passar 15 minutinhos orando. A nossa oração está sendo breve, uma oração, obrigado Senhor. Não que ele não receba se for do seu coração, mas aprenda como Pedro, naquele primeiro momento, quando Pedro conheceu Jesus, Pedro largou tudo. Ele largou tudo para seguir Jesus. Peça a Deus para fortalecer o teu emocional. Peça a Deus para fortalecer a tua mente, colocar o capacete da salvação, trazer a alegria da salvação. E naquele momento Pedro teve a esperança de que, porque todos os judeus tinham sido, né, a profecia já tinha sido dita de que viria o Messias. E naquele momento a alegria de Pedro, é o Messias, não, eu vou seguir ele, eu não posso
Não, deixa o peixe aí, eu vou seguir ele. E seguiu. Muito embora Pedro só se converteu quando o galo cantou, né? Mas a, a ação de Pedro naquele momento levou ele para ele estar onde ele estava. Até o último dia, até quando ele morreu. Foi uma escolha. Foi uma escolha. Porque Deus, ele escolhe, né? Mas ele não obriga você a ser, nem a estar, nem a fazer. Ele escolhe, olha, eu vou escolher Pedro, eu vou escolher Felipe, eu vou escolher Maria. Mas foi eles quem realmente entregou a vida, entendeu? Independente dos momentos errôneos de Pedro, que Pedro teve muito, mas ele se entregou. E mesmo errado, mesmo ainda assim que Pedro ainda ficou muito, mas ele continuou do lado de Jesus. É interessante isso. Pedro ainda continuava próximo de Jesus, lutando ali, vencendo, né? As indagações, os questionamentos. Se você for ler a Bíblia, foram muitos questionamentos que eles fizeram. E olha que eles viam, né? Eles estavam ali pertinho de Jesus. Mas eles mesmo assim não desistiram. Venceram o emocional, venceram os sentimentos, venceram as dúvidas. Eles continuaram ali. Não, peraí, eu tenho que ir. Você imagine você estar caminhando em um lugar e você está com uma pessoa que todo mundo joga pedra nele, porque Jesus, ele era bem visto por conta dos milagres, mas os maiorais não gostavam de Jesus, perseguia, e quem tivesse com Jesus era perseguido. Mas eles continuaram, mesmo com as dúvidas, com as emoções, com os sentimentos assim um pouco meio, eles estavam lá. E olhe que, vou lhe dizer uma coisa, naquela época, seguir Jesus, não é como a gente faz hoje não, que a gente vai para a igreja quando quer, a gente ora quando está, né, se sentindo mal, a gente vai ali fazer alguma coisa para alguém quando a gente acha que deve, e aí a gente bota empecilho. Naquela época, não. Jesus dizia, tem uma passagem que Jesus diz, olha, vocês vão me seguir, eu não tenho onde recostar a cabeça. E Jesus dormia em qualquer lugar. Jesus não tinha um palácio, Jesus não tinha um lençol quentinho. Onde ele chegasse, ele dormia e passava a noite, e passava, e era caminhava. A Bíblia diz que se fossem escritos todos os feitos de Jesus, não caberia em livro do mundo todo, pelo amor de Deus. Então, não tinha descanso para Jesus. Imagine seguir ele. Então, pense nisso. Levante a sua cabeça, tenha fé e força, porque Jesus, o Senhor nos disse que eis que estou convosco até a consumação do século. E não é fácil ser cristão. Ele disse que nunca foi fácil, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E olha que ele fez muito mais, né? Ele disse que venceu. Se nós estamos seguindo esse Jesus, nós também vamos vencer. Agora, lembre que a vitória que o Senhor nos deu foi uma vitória lá no reino eterno, na nova Jerusalém, na nossa vida vindoura. Não é aqui não, porque tem gente que está achando que é isso aqui. Isso aqui, ele já liberou pra gente. Lute, batalhe, porque ele é conosco. Mas se anime, levanta a sua cabeça, porque ele tem a chave, ele tem a resposta, ele tem a força, ele tem o ânimo, ele tem tudo. Se coloque só na posição, de joelho, não achando o que você quer, vivendo da forma que você quer, fazendo da forma que você quer. Seja e esteja e faça o que o Cristo quer. E ele vai lhe respaldar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite. Amém? Deus abençoe.